Olá, pessoal. Meu nome é Gustavo Martins de Sá. Eu sou advogado especializado em direito empresarial e atuante no direito do agronegócio. Além disso, sou também palestrante e sou instrutor de cursos online em uma duradoura parceria com a AgriPoint, já desde 2007, através do site www.agripoint.com.br. Na próxima semana, no dia 28 de abril, nós vamos iniciar mais um curso sobre legislação trabalhista aplicada ao meio rural. Esse curso, desde a sua primeira edição, que se deu lá em 2007, tem sido anualmente bastante procurado. E nos últimos dias, nós recebemos algumas perguntas de pessoas que querem fazer o curso, indagando algumas questões para saber se vão ser ou não abordadas. Eu selecionei 3 temas específicos que foram mais comuns em termos de procura, e um é bastante recente, que se refere especificamente à questão da terceirização, que está muito em voga, está sendo comentado diariamente na imprensa escrita e também na imprensa falada, e é por isso que acredito que muita gente ficou com essa curiosidade. E, de fato, quando a gente fala em terceirização, necessariamente vai ter uma afetação muito impactante dentro do direito agrário, principalmente com ênfase na parte do trabalho rural. Isso porque ainda hoje existe uma série de problemas, de processos judiciais, de reclamações trabalhistas, oriundas exatamente dessa discussão. O que se pode terceirizar e o que não se pode terceirizar na prática agrícola nos dias de hoje, com base na legislação atual. Então, nós temos que saber que essa legislação nova, ela ainda está por surgir, mas já existem indícios que será aprovada pela presidente Dilma. Até então, a gente tem que trabalhar apenas com mera expectativa, mas já antecipando um pouco a matéria, se a legislação vier a ser aprovada da forma como está, a terceirização poderá ser feita em todos os ramos de atividade e independentemente do que se faz, porque da legislação, da forma como a legislação está hoje, a terceirização somente é permitida em alguns casos, como a conservação, a segurança e a limpeza. Então, é muito comum no meio rural se contratar uma pessoa para fazer limpeza de pasto. Isso é possível, porque está dentro dos moldes da legislação atual. Com a mudança na legislação, se poderá fazer terceirização em todos os setores. Ou seja, o próprio contrato de safra, ele está com dias contados, se a legislação vier a ser promulgada da forma como está. Porque o proprietário poderá terceirizar toda a colheita. O contrato de safra, por sua vez, foi criado exatamente para regularizar a colheita. E as pessoas que trabalham na safra, na colheita, são empregados com carteira assinada, ainda que por prazo determinado. Com a mudança na legislação, será possível se terceirizar todo esse trabalho, toda a colheita. Uma questão que também foi bastante perguntada em relação, por exemplo, à extração do látex, da borracha, em relação ao plantio de seringueira. Porque hoje é muito comum se fazer contratos com terceiros para fazer a extração do látex. E grande parte desses contratos acaba indo para a Justiça do Trabalho com pedido de vínculo empregatício. Então, à medida que nós tivermos essa terceirização, da forma como está, esse tipo de processo vai deixar de existir. Ou seja, vai ser permitido se terceirizar todas as etapas da produção. No sul do país, em algumas outras regiões específicas também, é muito comum o que se chama de terceirização da ordenha, naturalmente, na atividade leiteira. Os empregados do próprio produtor rural, eles trabalham na lida em si, e acabam terceirizando a parte de ordenha. Isso aí tem dado muito problema, o Ministério do Trabalho tem autuado muitos proprietários rurais por causa disso, e depois acaba que, além das multas impostas pelo Ministério do Trabalho, os próprios empregados entram na justiça, conseguem vínculo empregatício e acaba saindo muito caro para quem fez essa terceirização. Porém, com a nova legislação, isso vai ser possível e não vai ter mais esse risco de vínculo empregatício. Mas, naturalmente, que a legislação impõe, a nova legislação, impõe uma série de restrições, uma série de resguardos para que o empregado não saia prejudicado, dentre os quais que o tomador do serviço vai se tornar responsável pela empresa que terceirizou o serviço. É como se fosse a questão da subempreitada. À medida que você contrata esse terceiro, e esse terceiro tem os seus empregados, você, enquanto tomador do serviço, vai continuar responsável pelo trabalho daquele. Mas vai se reduzir o número de processos trabalhistas com pedido de vínculos empregatícios. Uma outra questão que foi muito questionada é em relação ao auxílio de terceiros, principalmente familiares dos próprios empregados.
Como todos sabemos, os empregados, via de regra, no meio rural, acabam residindo no próprio imóvel onde prestam serviço e levam para lá a sua família. E também é bastante convencional que os seus filhos e esposas, e até mesmo parentes e amigos, acabem auxiliando num dia eventual, num momento de mais trabalho, enfim. Muita gente questionou se esse tipo de ajuda, seja de um filho que está aprendendo com o pai a lida do campo, ou um parente, qualquer outra pessoa, se isso traz risco de eventual reclamação trabalhista e vínculo com o proprietário rural. Essa é uma das questões mais preocupantes que nós temos no meio rural, exatamente a permissão para esse trabalho. No nosso curso, nós ensinamos que existe uma espécie de contrato de trabalho chamado tácito, que é aquele trabalho que não foi negociado entre o empregador e os empregados, mas que o empregador permitiu acontecer. Isso significa que se o filho do empregado começa a prestar serviço junto com o pai, o empregador tem o dever de impedir que isso aconteça, sob pena de, numa eventual reclamação trabalhista, esse filho conseguir o vínculo empregatício. E com detalhe, independentemente da idade dele, ele pode ser até um menor de idade, mas se ele estiver auxiliando o pai, a justiça vai acobertar o pedido dele e vai considerá-lo empregado durante todo o momento que ele ajudou o seu pai. Portanto, é uma questão bastante complicada, porque acontece no meio rural e as pessoas não sabem o que fazer para impedir. Esse é um dos principais focos do nosso curso, que é exatamente mostrar para as pessoas que é possível se prevenir e evitar desgastes com esse tipo de problema. E uma última questão que também foi bastante questionada é em relação à questão de jornada de trabalho, as horas extras do empregado rural. E isso é bastante pertinente, porque a gente tem cenários distintos. Existem propriedades rurais em que é possível se fazer o controle da jornada dos seus empregados. Isso quando nós temos controle através de cartão de ponto, quando existem gerentes, quando existem pessoas que são capazes de acompanhar a prestação de serviço dos empregados. Mas existe também aquela propriedade rural em que nem o proprietário vai até ela, que o empregado fica sem ninguém sob sua supervisão, sob seu comando, na verdade. Esse empregado tem total liberdade de desenvolver o trabalho sem que ninguém saiba que horas que ele começou, que horas que ele parou, quantos intervalos ele fez. Então, nessa segunda hipótese, quando o empregado não tem nenhuma forma de controle de jornada, nós não podemos falar na existência de horas extras, porque o próprio empregado deve fazer esse controle. Mas isso deve estar muito bem disciplinado no contrato de trabalho do empregado e na sua própria carteira de trabalho. Porém, essa situação ainda tem exceções. Por exemplo, alguns tipos de atividade rural, há necessidade de trabalho permanente do empregado. E mesmo que ele não tenha quem está o vigiando, a própria forma como o trabalho se realiza exige trabalho em momento extraordinário. Um exemplo disso são as pessoas que trabalham em granjas. Quando se recebem, por exemplo, os animais bem pequenos, há uma necessidade de acompanhamento de hora em hora, de alimentação, de controle da temperatura. Então, com isso, se sabe que mesmo que ninguém está supervisionando o empregado, ele está trabalhando por uma necessidade do próprio negócio. Então, não é que quando não há controle, não há hora extra. Depende também do que se faz na propriedade. E é isso que um juiz, num eventual processo trabalhista, vai querer saber. Já aqueles empregados que têm controle de jornada, que têm supervisão, esses realmente você tem que saber qual é o limite de jornada e fazer com que ele trabalhe naquele limite. À medida que se excede o limite, naturalmente, é que nós vamos começar a falar na possibilidade de direito a hora extras. Estou falando iniciar a falar na possibilidade porque tem outros métodos que se evita o pagamento da hora extra, como, por exemplo, a questão do banco de horas. É uma solução, uma alternativa interessante, mas tem que se analisar à vontade, tanto do empregador como também do empregado. Essa é a nossa ideia. Esse curso ele foi idealizado para que tanto os empregadores como os empregados rurais conheçam seus direitos. E todas as pessoas que estão envolvidas com esse cenário terão a oportunidade de visualizar o que é importante desde a fase pré-contratual até a extinção efetiva do contrato de trabalho. O curso ele tem uma finalidade muito interessante, que é precaução, que é prevenção, é evitar que o problema trabalhista comece. E tem sido muito gratificante para nós, tanto para mim como o pessoal da AgriPoint,
receber comunicado das pessoas que fizeram os cursos passados, dizendo que adotaram aquelas diretrizes que nós passamos no curso e que elas foram efetivas não apenas para reduzir ou até mesmo acabar com as reclamações trabalhistas, mas principalmente por melhorar a relação entre empregado e empregador, que esse é particularmente meu propósito maior. À medida que todas as relações entre as partes estão devidamente disciplinadas, o respeito às normas trabalhistas estão sendo colocadas em práticas, e uma das coisas legais do curso é que vai se perceber que isso não vai aumentar o custo do empregador. Porque muita gente pensa que quando se fala em organizar a parte jurídica, significa necessariamente custos. Exatamente por esse motivo é que nós temos o diferencial. O curso mostra para você a possibilidade de conseguir regularizar toda a questão trabalhista a baixíssimo custo. Até porque você vai receber no curso os modelos de contratos, de advertência, de regimento interno, enfim, tudo aquilo que é necessário para que se regularize a relação entre empregado e empregador. Então, eu conto com a presença de vocês. Quaisquer dúvidas, acessem o link que está em anexo a este vídeo. E a partir do dia 28/4, a gente se encontra. Obrigado.